E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Tudo legal? Tudo bacaninha? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, tudo tranquilo, tudo beleza? Ó, muito obrigado pelas visualizações, você que acompanha o canal, tá? Muito obrigado pelas visualizações, obrigado pelas curtidas, ó, valeu, tô agradecendo mesmo, agradecendo também aqueles que têm me ajudado aí com o Pix, beleza? Ó, obrigado, valeu. Muito bacana mesmo. Eu vou deixar meu Pix aqui, tá? 988-290-767-91. Aquele que quiser ajudar o canal, tem um Pix aqui, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Já já a gente vem aqui com material da hora, beleza? Ó, me aguarde aí que a gente já tá voltando, eu tô produzindo aqui. E a gente vai fazer umas montagenzinhas aqui pra ficar legal, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Valeu, gente. Já já. E aí, pessoas, tudo beleza? Ó, hoje, 13 de maio de 2022, sexta-feira, 13 de maio, 134 anos da libertação dos escravos pela Princesa Isabel, 1888, 134 anos, comemoração hoje, né? Alguns não comemoram mais, porque tem outras datas, mas a data mais clássica, a data que durante anos, né, eu particularmente, na escola, né, sempre aprendi, foi 13 de maio de 1888, certo? Certo aí? Beleza? Até aí, né? Estamos concordando? Bacaninha. Hoje eu quero falar um pouquinho desse material aqui, ó. Ó, o abolicionista do Joaquim Nabuco, beleza? Ó, Joaquim Nabuco, esse material aqui. Falar um pouquinho, porque isso aqui é um clássico da chamada literatura de entendimento do Brasil, né? A literatura aqueles materiais que muitos sociólogos passaram a limpo o Brasil. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós no geral? Qual é o do brasileiro? Qual é o do brasileiro? Assim, muitos, né? Ó, o Raimundo Fauro, que eu tenho vídeo aqui no canal, ele diz que é o patriarcalismo. Isso aqui, nós somos patriarcalistas, somos descendentes dos portugueses, e os portugueses, né? Uma sociedade patriarcal, patrimonialista, né? Melhor dizendo. O brasileiro, ele vem com essa natureza portuguesa lá distante, que eu já inclusive falei no vídeo 1, né, dos donos do poder, que o brasileiro vem lá distante no tempo com essa visão, né, essa ideia portuguesa, essa ideia patrimonialista, né, o português trouxe isso pra gente. Já o Gilberto Freire, ele diz que nós somos patriarcalistas, é o correto, patriarcalistas, né? Essa é a visão Gilberto Freiriana, né, do Casagrande Senzala e de outros materiais, né? Que nós somos dessa mistura de raça, né? Que o Gilberto Freire fala, do negro, do índio e do português. Aí o português ascendendo, né? Nós somos patrimonialistas. Essas são, ó, duas visões de mundo. E aí eu chego na terceira, que é do grande Joaquim Nabuco, né? Que nós somos uma sociedade escravocrata. São três visões, hein? Patrimonialista, patriarcalista e a escravocrata. Entendeu? Aí você pode pensar, né? Nós juntar esses três, né? Esses três universos de entendimento do Brasil aqui. Qual é a nossa, né? Você pode até aí assistindo, você pode puxar em você mesmo qual é a sua, não é? Qual é a sua, qual é a nossa? Nossa sociedade é completamente escravocrata. Aí eu vou puxar aqui o Minha Formação do Joaquim Nabuco, ó, mais um escrito dele. Esse aqui tô devendo vídeo, esse eu tô devendo, eu confesso que ainda não fiz. Mas eu tenho isso aqui há muito tempo. Tenho que reler para estudo, vou reler e futuramente fazer um vídeo. Ele diz aqui
na página, deixa eu ver, olha, eu nem cheguei ainda no abolicionista, hein? Aqui na página 170 do capítulo 20, o Massangana, ele diz exatamente isso aqui, ó. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. De novo, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. É o que eu falei. 3 visões distintas sobre a nossa gênese, né? O que é a do brasileiro, qual é a do brasileiro. E ele pinta exatamente que nós somos escravocratas. Nós somos escravocratas. Nós libertamos os escravos em 1888, beleza, depois de uma luta feroz, 1830, teve navio inglês, o Bill Aberdeen, bombardeando navios brasileiros, navios negreiros, né, bem dizendo, navios brasileiros. Eles colocavam as bandeiras brasileiras para poder passar, né? Que havia proibição de pegar escravos na África, né? De traficar escravos. Aí o que os traficantes de escravos faziam? Eles botavam uma bandeirinha brasileira e falavam, nós somos brasileiros. Aí os ingleses deixavam passar. Ou com a bandeira norte-americana também, né? Que aí não havia o bombardeio de navios norte-americanos, porque você sabe, mexer com os Estados Unidos era outra história. Aí o que acontece? Tantas leis, 1871, a lei do ventre livre, passou-se tantas leis, mas os escravos continuavam lá, escravos, né, nas fazendas, no Rio de Janeiro, em São Paulo, que era o principal baluarte da escravidão brasileira, né, lá nas fazendas de café, aquela coisa toda. Nós éramos um país de escravos. E ele diz que essa natureza, né, ela não nos abandonou. Você pode observar aí no seu cotidiano, no seu dia a dia, o tanto que nós somos escravizados, mesmo nós, né, que não somos negros. Os escravos foram libertados em 1888, mas eles foram para a miséria, né, foram para miséria absoluta, né, porque não houve nada ali que desse apoio nem nada, simplesmente libertou os escravos, tchau e benção, vai cuidar de sua vida e um abraço. E os escravos, esses negros foram para a marginalidade. O Brasil, ele por natureza, segundo Joaquim Nabuco, ele é escravista, entendeu? A função da Casa Grande Senzala, a função daquele que tem poder, daquele que tem voz de comando, daquele que tem voz de mando, é a escravização do outro. Nós somos escravizados pelo sistema econômico inteiro, se você quiser, entendeu? Se você quiser aceitar o modus operandi da vida nacional, da vida brasileira, entendeu? Mas quem sofreu muito barbaramente por conta disso foi exatamente esses negros em 300 anos de escravidão. 300 anos de escravidão pesada. E mesmo com toda a gritaria, com todo o horror possível, navio negreiro, Castro Alves cantando, fazendo poemas, a situação não deixou de ser aquela coisa horrível. E nós fomos, no mundo inteiro, o último país a libertar os escravos, 1888. Uma vergonha. Os Estados Unidos, que ele vai falar muito aqui, né? Tiveram que fazer uma guerra. O norte contra o sul tiveram que fazer uma guerra, né? Que inclusive morreu o presidente lá, o Lincoln, assassinado. Quer dizer, o norte era uma parte rica, né? E o sul, como era escravista, ele tinha toda aquela fazenda de algodão, e os caras lá não quiseram dar liberdade de forma alguma, né? Então o país se convulsionou e entrou em guerra, uma guerra civil, entendeu? Então ele vai fazer essa linha, né? Ele vai botar o horror que era a escravidão, né? O próprio Joaquim Nabuco, como ele era o seguinte, ele era filho de político, né? Ele era filho de político. Desse aqui, do Minha Formação, ó. Olha o que ele escreve sobre. Isso aqui é a história sobre o pai dele, né? No Império. O pai dele era senador, advogado, etc. Então ele juntou todo o material sobre o pai e escreveu esse material aqui, o Estadista no Império, que é esse material aqui, ó.
um estadista no Império, das obras dele. Ele estava no exílio, como esse do abolicionista, por quê? Porque aconteceu do Brasil dar aquele golpe militar, né, de 1889, na proclamação da República. Ele era um monarquista. Aí ele vai se exilar em Londres. Aí lá, sem ter muito o que fazer, aí ele começou a burilar esse material. Esse aqui ele escreveu quando ele estava em Londres. Ó, essa história do pai dele. E esse aqui, quando ele tinha perdido as eleições para deputado. Aí ele pega, vai atrás da causa, né, dos abolicionistas e vai escrever um tratado que, como eu falei, ele é de formação, de história de formação brasileira, que é algo assim extraordinário. Segundo alguns, o material não envelheceu. Se você pegar os Sertões de Euclides da Cunha, que é um material mais sociológico, à luz da ciência do final do século XIX para o início do século XX, é um material que envelheceu bastante. Como Joaquim Nabuco não era sociólogo, ele escreveu mais da alma, aquela coisa que sai da alma, em vez de pegar o material científico da época. Esse material aqui não envelheceu. Ele pode ser lido assim sem nenhum problema, que você vai entender as raízes do Brasil, as raízes da escravidão. Esse material aqui vai te proporcionar exatamente isso. Umas passagens aqui que eu separei, ó, do capítulo 16. Ó, a escravidão por felicidade nossa. Olha, isso aqui, ó, página 16. Capítulo 3. A escravidão por felicidade nossa não azedou nunca a alma do escravo contra o senhor, falando coletivamente, nem criou entre as duas raças o ódio recíproco que existe naturalmente entre opressores e oprimidos. Por esse motivo, o contato entre elas foi sempre isento de asperezas, fora da escravidão, e o homem de cor achou todas as avenidas abertas diante de si. Os debates da última legislatura e o modo liberal pela qual o Senado assentiu à elegibilidade dos libertos, isso é, ao apagamento do último vestígio de desigualdade da condição anterior, mostram que a cor no Brasil não é, como nos Estados Unidos, um preconceito social contra cuja obstinação pouco pode o caráter, o talento e o mérito de quem incorre nele. Essa boa inteligência em que vivem os elementos de origem diferente da nossa nacionalidade é um interesse público de primeira ordem para nós. Se você pegar Machado de Assis era um mulato. E Machado de Assis, por exemplo, é o nosso maior escritor. Mulato. O Brasil não tem isso. O Brasil não tem isso. Os Estados Unidos é outro departamento. Ele vai colocar aqui. Os Estados Unidos é outra história. Lá, ninguém... se você, para você ascender socialmente, nesse período aqui de libertação, quando os escravos norte-americanos foram libertos, nesse período aqui, depois houve muita guerra, muita luta, muita batalha para poder o negro ascender socialmente ali. Por exemplo, nunca que um norte-americano ia considerar um escritor negro o melhor escritor do país. Nunca. Jamais. Sempre era um branco. Sempre um branco. Aí eles relegavam aquelas coisas assim de esporte, esses tipos né, eles relegam lá, ó, vai lá pro entretenimento, vai, tipo, igual se no Brasil assim, se jogador de futebol, mas aqui o nosso maior escritor é mulato. Entendeu? Essa denominação, né, de mulato. Eu posso dizer assim, negro, sem nenhum problema. Entendeu? Mulato foi uma expressão de gíria, né, que foi criada lá pelos anos 30, anos 40, vem de mula, aquelas coisas de mula lá, não sei o quê. Posso dizer assim, Machado de Assis, negro, o nosso maior escritor, sem nenhum problema. Nenhum problema. Isso é o Brasil. A diferença tá aí. E ele denota exatamente aqui nesse pedacinho. Outra passagem, ó, que eu separei aqui. Deixa eu tirar aqui. São muitas, são coisas assim maravilhosas, ó. Ninguém pode ler a história do Brasil do século XVI, no século XVII e em parte do século XVIII, excetuada unicamente a de Pernambuco, sem pensar que todos os respeitos houvera sido melhor que o Brasil fosse descoberto 3 séculos mais tarde. Essa imensa região, mais favorecida que outra qualquer pela natureza, se fosse encontrada livre e desocupada há 100 anos,
teria provavelmente feito mais progresso até hoje do que a sua história recorda. A população seria menor, porém mais homogênea. A posse do solo talvez não se houvesse estendido tão longe, mas não houvera sido uma exploração ruinosa e esterilizadora. A nação não teria ainda chegado ao grau de crescimento que atingiu, mas também não mostraria já sintomas de decadência prematura. Ele vai falar da nossa mediocridade. Porque como o problema é a escravidão, né, o problema é essa coisa horrorosa, essa chaga, esse câncer, né, que 300 anos de escravidão no Brasil e que, no meu entender, isso é uma forma minha de pensar, eu acho que nunca acabou, entendeu? Essa coisa da escravidão, da exploração do outro, que tem aqui forte no Brasil, essa exploração do Estado, de cima para baixo, entendeu? E do outro pelo outro, nunca deixamos de ser escravos. Hoje, aquela escravidão que era do negro vindo da África, ela virou uma escravidão geral, generalizada. Não fugimos muito disso. Ele vai falar aqui, ó, admitindo-se sem escravidão que o número dos africanos fosse o mesmo, e maior se quiser, os cruzamentos teriam sempre ocorrido, mas a família teria aparecido desde o começo. Não seria o cruzamento pelo concubinato, pela promiscuidade das senzalas, pelo abuso da força do senhor. O filho não nasceria debaixo do açoite, não seria levado para a roça ligado às costas da mãe, obrigado à tarefa da enxada. O leite dessa não seria utilizado como o de cabra, para alimentar outras crianças, ficando para o próprio filho as últimas gotas que ela pudesse forçar do seio cansado e seco. As mulheres não fariam o trabalho dos homens, não iriam para o serviço do campo ao sol ardente do meio-dia e poderiam, durante a gravidez, atender ao seu estado. Não é do cruzamento que se trata, mas sim da reprodução do cativeiro, em que o interesse verdadeiro da mãe era que o filho não vingasse. Calcula-se que a exploração dessa bárbara indústria expressa em 1871 nas seguintes palavras dos fazendeiros do Piraí: a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador. Deva ter sido durante 3 séculos sobre milhões de mulheres. Tome-se a família branca como ser moral em 3 gerações e veja qual foi o rendimento para essa família de uma só escrava comprada pelo seu fundador. Ai, ai. E aqui, ó. Não pode, para concluir, ser objeto de dúvida que a escravidão transportou da África para o Brasil mais de 2 milhões de africanos, que pelo interesse do senhor na produção do ventre escravo, ela favoreceu quando pôde a fecundidade das mulheres negras, que os descendentes dessa população formam pelo menos 2/3 do nosso povo atual, naquela época, que o Brasil era de 10 milhões de pessoas, daqui quando ele escreveu o livro aqui. Que durante 3 séculos, a escravidão operando sobre milhões de indivíduos e em grande parte desse período sobre a maioria da população nacional, impediu o aparecimento irregular da família nas camadas fundamentais do país, reduziu a procriação humana ao interesse venal dos senhores, manteve toda aquela massa pensante em estado puramente animal, não a alimentou, não a vestiu suficientemente, roubou-lhe as suas economias e nunca lhes pagou os seus salários, deixou-a cobrir-se de doenças e morrer ao abandono, tornou impossível para ela hábitos de previdência, de trabalho voluntário, de responsabilidade própria, de dignidade pessoal, fez dela o jogo de todas as paixões baixas, de todos os caprichos sensuais, de todas as vinditas cruéis de uma outra raça. É muito triste saber que um país ele foi formado, né, segundo na visão do Nabucco, ele foi formado numa miséria dessa, um horror desse, absoluto, nojento, entendeu? É a ideia, né, que os caras brigaram até o último momento para não libertar, hein? Inventaram todo tipo de desculpa. Não queriam libertar de jeito nenhum. Eles fizeram tratados. Em 1871, em 1910 a gente liberta os escravos. 1910, quando toda uma geração já tiver sido morta, dizimada. Entendeu? É um negócio lamentável, vergonhoso. Vergonhoso. Saber que nós somos filhotes disso. Que não escapa. Você, eu, que não escapa disso. Não é aquela coisa de dívida social, né, que a esquerda quer colocar, entendeu? Quer vender, ela quer fazer ideologia em cima da escravidão.
que eu não concordo. Mas é algo moral, imoral, né? Algo imoral. E que, assim, se eu tenho algo a colocar a favor diante disso tudo, é dizer que o Ocidente, ele brigou para libertar ele brigou. O capitalismo, né? O capitalismo, ele pensa aquela ideia assim, que é melhor você cria, né, trabalho, você cria indústria, você em vez de você escravizar, você colocar as pessoas em fazendas escravizadas e todo aquele sofrimento, todo horror, você pague salário às pessoas, um salário digno. Não essa tragédia que nós temos aqui no Brasil, que nós não nos libertamos disso de jeito nenhum, de forma alguma. Esse horror que é uma escravidão. E enquanto a gente não se libertar disso, nós não seremos, segundo na visão do Nabucco, nós não seremos uma nação verdadeira. Nós somos um arremedo, uma piada de nação. A gente não se libertou, assim, oficialmente 1888, mas 2022, em vez de ser só os negros, um país inteiro de escravizados, pagando, por exemplo, as benesses de quem está no poder. Entendeu? Nós pagamos impostos altíssimos. É uma derrama todo santo dia. Todo dia. Entendeu? Não escapamos disso. Nossa vida é um sofrimento eterno. Você que está aí, né, no topo da cadeia alimentar, você sabe como é que é o funcionamento disso. Tem uma passagem aqui, olha só, que assim, é algo que eu carrego, acho que na letra, todo santo dia aqui quando eu vou fazer vídeos. Aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver de onde eu começo aqui. Ó, das classes que o sistema escravocrata, né, o sistema escravista fez crescer artificialmente, a mais numerosa é a dos empregados públicos. A estreita relação entre a escravidão e a epidemia do funcionalismo não pode ser mais contestada que a relação entre ela e a superstição do Estado-providência. Assim como nesse regime tudo se espera do Estado, que sendo a única associação ativa, aspira e absorve pelo imposto e pelo empréstimo todo o capital disponível e distribui-o entre os seus clientes pelo emprego público, sugando as economias do pobre pelo curso forçado e tornando precária a fortuna do rico. Assim também, como consequência, o funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos. Tome-se ao acaso 20 ou 30 brasileiros em qualquer lugar onde se reúna a nossa sociedade mais culta. Todas elas ou foram, ou são, ou hão de ser empregados públicos, se não eles, seus filhos. O funcionalismo é, como já vimos, o asilo dos descendentes das antigas famílias ricas e fidalgas que desbaratam as fortunas realizadas pela escravidão, fortunas a respeito das quais pode-se dizer em regra, como se diz das fortunas feitas no jogo, que não medram nem dão felicidade. É, além disso, o viveiro político, porque abriga todos os pobres inteligentes, todos os que têm ambição e capacidade, mas não têm meios, e que são a grande maioria dos nossos homens de merecimento. Faça-se uma lista dos nossos estadistas pobres de primeira e segunda ordem, que resolveram o seu problema individual pelo casamento rico. Isso é, na maior parte dos casos, tornando-se humildes clientes da escravidão. E outra dos que o resolveram pela acumulação de cargos públicos, e ter-se-ão nessas duas listas os nomes de quase todos eles. Isso significa que o país está fechado em todas as direções, que muitas avenidas que poderiam oferecer um meio de vida a homens de talento, mas sem qualidades mercantis, como a literatura, a ciência, a imprensa, o magistério, não passam ainda de vielas, e outras que homens práticos de tendências industriais poderiam prosperar são por falta de crédito ou pela estreiteza do comércio ou pela estrutura rudimentar da nossa vida econômica, outras tantas portas muradas. Nessas condições, oferece-se ao brasileiro que começa diversos caminhos, os quais conduzem todos ao emprego público. As profissões chamadas independentes, mas que dependem em grande escala do favor da escravidão, como a advocacia, a medicina, a engenharia, têm pontos de contato importantes com o funcionalismo, como sejam os cargos políticos, as academias, as obras públicas. Além desses, que recolhem, por assim dizer, as migalhas do orçamento, a outros negociantes capitalistas, indivíduos inclassificáveis
que querem contratos, subvenções do Estado, garantias de juro, empreitadas de obras, fornecimentos públicos. O que isso aqui mudou de 1893 para cá? O que mudou? 1922, o que mudou desse pequeno texto aqui para hoje? Será que daqui a 100 anos nós vamos estar do mesmo jeito? Será que a gente vai repetir aquela velha história ali, ó? Isso aqui, ó. Será que vamos ter que a vida inteira isso aqui, ó, escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil? Isso aqui é uma frase lapidar. Será? Porque, assim, o papai Estado dá tudo, né? O papai Estado tá ali para prover todas as garantias da sua existência. Tudo. Do começo ao fim. Não sobra nada. Tente você abrir um comércio, ter o seu próprio negócio. Vai lá. Fia as caras. Ó, a história da escravidão africana na América é um abismo de degradação e miséria que se não pode sondar, infelizmente, essa é a história do crescimento do Brasil. No ponto a que chegamos, olhando para o passado, nós brasileiros, descendentes ou da raça que escreveu essa triste página da humanidade, ou da raça com cujo sangue ela foi escrita, ou da fusão de uma e outra, não devemos perder tempo a envergonhar-nos desse longo passado que não podemos lavar, dessa hereditariedade que não há como repelir. Devemos fazer convergir todos os nossos esforços para o fim de eliminar a escravidão do nosso organismo, de forma que essa fatalidade nacional diminua em nós e se transmita às gerações futuras, jamais apagada, rudimentar e atrofiada. Hoje, 13 de maio, né, 134 anos, essa chaga continua forte, tá? Essa chaga, esse horror continua forte, continua aí se perpetrando. Não tem mais Princesa Isabel para fazer essa lei áurea. A gente tem aqui que fazer o nosso dia a dia. Nós temos que pensarmos como se libertar disso, né? Como se libertar desse horror, dessa mácula, dessa coisa pavorosa, que é a exploração do outro, né? A gente tem que se libertar disso. Nós temos que ser mais fortes que isso. Mais fortes que isso. Ó, gente, O Abolicionista, tá? Isso aqui não é um livro difícil de ser encontrado, você encontra nas bibliotecas. Assim, tem essas coleções aqui que saíram da... Essa coleção aqui saiu da Folha. Não, essa aqui é da editora Nova Fronteira, tá? Essa editora Nova Fronteira. Essa edição aqui, ó, essa edição aqui é uma facsímile do livro de 1883 que eles fizeram aqui. Olha só, esse livro aqui é um facsímile. Deixa eu ver de quando é que é. Eu fiquei impressionado porque, ó, aqui tem a foto do Nabucco, ó, foto do Nabucco, vendo? E aqui, ó, ele é um facsímile com o português da época, ó. Com português lá de 1883. Eu, assim, obviamente eu peguei a edição para fazer a leitura e o estudo. Eu peguei a edição mais recente que tinha, né, que existe. Porque essa aqui é da Fundação Joaquim Nabuco, quando aconteceu os 100 anos da libertação dos escravos. Então eles fizeram a edição facsimilar. Entendeu? Ó, 1849, 1910, nascimento dele. Essa aqui saiu em 88, Recife. Essa edição aqui, que foi uma grata surpresa, porque eu tenho essa edição aqui do Estadista do Império, que ela é original, ela é exatamente igual essa aqui, só que essa aqui é uma facsímile, essa aqui não, essa aqui é uma edição original de 1800 e pedreirinha, que eu vou fazer um vídeo qualquer hora, que eu tô terminando de ler esse material aqui, e eu vou sentar e fazer um vídeo sobre isso, porque esses dois livros, eles se juntam, porque aqui é a história do pai dele, mas o pai dele também lutou pela libertação dos escravos. Tem várias passagens aqui dentro que contando os bastidores, né, do que era o Império, obviamente pela visão do próprio pai dele. Então a visão do pai do Joaquim Nabuco, que era um homem de dentro do poder, né? Ele era advogado, ele foi ministro da Justiça. Então como o Joaquim Nabuco reuniu todo o material que o pai tinha escrito, o material que saiu em jornais, cartas, etc, ele produziu esse material,
que é um material riquíssimo, um livro riquíssimo para você ter um entendimento do que era o Brasil do século XIX. Claro, sobre os olhos do pai do Joaquim Nabuco, né? Mas ele não tinha pretensões de fazer um livro de história, assim como ele não tinha pretensões de fazer um livro de sociologia sobre a escravidão, como eu falei. Não era essa a pretensão do Joaquim Nabuco, mas ele fez um material que permanece, assim como minha formação permanece. Tá aqui, ó, essa edição aqui, né, da Saraiva, ó, editora Saraiva, que também é da Nova Fronteira também, que eu acho que tem a introdução do Alceu Moroso Lima. Tá vendo? Quer dizer, são materiais que não envelheceram, eles continuam aí vivíssimos. Tem outros livros, né, de formação brasileira, por exemplo, que são bem difíceis de ler por conta como eu falei, por conta do tempo, né? Que o tempo ele é implacável. Olha aqui, ó. Olha só, tem, ó, fotos, ó. Tem fotos não, quadros, né? Vendo a escravidão. Beleza, gente? O abolicionista Joaquim Nabuco, 134 anos da libertação dos escravos, fazendo hoje, 13 de maio, 1888, 1922, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal, se quiser dar uma comentada, comenta. Se você leu o abolicionismo, se você leu o abolicionismo, fale pra mim, beleza? Tô aqui, ó, tranquilaço, beleza? Gente, obrigado, até a próxima, valeu!